todos. Hoje eu vou falar sobre um tema que deixa as pessoas bem assustadas, né? Quando ouve esse nome, todos se arrepiam, que é a estatística. Mas apesar desse bloqueio, dessa barreira, né, que as pessoas têm em relação à estatística, é um tema extremamente importante na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu vou tentar aqui pontuar que a estatística vai para além da vida de pesquisador. E como é que qualquer indivíduo, seja ele da área da saúde, da educação, ou que simplesmente, né, tenha interesse por ciência, não trabalhe com isso, ou não precise do material produzido pela ciência para trabalhar, como é que ele pode se beneficiar do uso da estatística. Bom, talvez o que assuste mais a estatística, né, é a complexidade do número, ou dos números, né, da relação entre os números. E aí, o que é mais importante para o dia a dia é a gente tirar essa ideia e utilizar os conceitos, né? Então, se a gente for parar para pensar, será que é só para o pesquisador? Eu vou falar de 3 níveis diferentes, né, de 3 categorias de indivíduos que podem e vão se beneficiar ao entender os conceitos estatísticos, né? Primeiro, o próprio pesquisador, que é fundamental. Infelizmente, a gente ainda vê hoje vários pesquisadores de nível de mestrado e doutorado contratando um estatístico para avaliar seus dados, né? E isso acaba deixando todo o material muito pobre, né? Porque o estatístico ele não conhece a natureza dos dados, ele não entende sobre os dados, né? Ele olha de uma forma muito impessoal. Enquanto é fundamental que o pesquisador tenha noção de quais variáveis ele está olhando, o que é uma variável dependente, o que é uma variável independente, qual o tipo de variável dele, se é uma variável nominal, ordinal, intervalar, de razão, né? E esses conhecimentos vão ajudar a tomar a decisão de qual teste de hipótese deve ser utilizado. Né? Se a gente parar para pensar, a grande importância da estatística é testar hipóteses. Então essa seria a importância para o pesquisador entender e conhecer como é que é a relação dos seus dados, seja uma investigação com causalidade ou sem causalidade. Mas esse conhecimento ele não se restringe aos pesquisadores. Se você trabalha na área da saúde e educação, se você trabalha com indivíduos, né, e eu estou falando dessas 2 áreas porque são as que estão mais próximas de mim, mas a gente pode pensar em várias outras, o tempo todo a gente está lidando com evidências, né? Ou com capacidade de intervir no comportamento do outro. E para saber que tipo de eficácia determinada intervenção, determinado método tem, é importante a gente saber quais são as evidências que eles realmente têm algum sucesso, né? E para isso é importante saber minimamente ler a metodologia estatística de um trabalho, né? Esses profissionais é urgente que eles trabalhem com pesquisas, com evidências científicas. E para isso o conhecimento de estatística é fundamental. E mais do que isso, né, quando a gente pensa em levantamento de hipótese, de diagnóstico, levantamento de hipótese, de estratégia para intervenção, qual seria a estratégia mais adequada, né? Todos esses fatores dependem desse olhar, de saber que variável eu estou olhando de fato. E no dia a dia, de pessoas que não trabalhem, nem sejam pesquisadores, nem trabalham diretamente com algum público que demande essa necessidade de evidência científica, a gente consegue fugir de certos enganos, né? Então, né, algumas coisas, tipo mirtilo ajuda, né, a prevenir câncer, ou, por exemplo, cada indivíduo ou cérebro tem uma melhor forma de aprendizagem se você falar, ou se você mostrar um texto. Que evidências existem de que essas afirmativas são verdadeiras? Será que o neurofeedback realmente tem alguma evidência de resultado com autismo, com transtorno de aprendizagem, com TDAH? Né? Quais são as limitações dessas técnicas? Então, isso impede, né, que a gente seja enganado, que a gente repita e reproduza determinadas informações que não tem nenhum pingo de evidência, nenhum pingo de suporte por trás, né? E são simplesmente informações mentirosas que a gente repete. Muitas vezes você, como alguém que vai realmente comprar um serviço de reabilitação, um serviço de avaliação, um serviço de educação, você foge de ser enganado, né? Então você consegue saber se aquele serviço, se aquela estratégia, se aquela intervenção, ela realmente proporciona aquilo que estão vendendo. É muito comum a gente escutar em educação, por exemplo, né, você tem um familiar com Alzheimer
e aí você escuta que ginástica para o cérebro vai ajudar a melhorar, né, ou a diminuir a taxa de queda, ou a melhorar, né, algumas pessoas falam em melhorar, em curar o Alzheimer. E aí, se você tem essas ferramentas em mão e vai fazer uma busca mínima numa base de dados, você vai ver que não existe nenhuma evidência de que isso funcione. Que você está literalmente gastando dinheiro em algo que não vai funcionar em nada, você está sendo enganado. Então, né, essa é a riqueza da estatística. E aí, por que conhecer esses fatores? Né? A gente acaba criando uma separação muito grande, como se fossem informações somente para pesquisa de fato, para os pesquisadores. Quando, na verdade, são informações que vão nos ajudar no dia a dia. E evitando, de uma certa forma, que a gente cometa vários erros e que a gente acabe caindo, né, em situações que possam deixar a gente mais complicado. Então, esses conceitos, sim, conceitos bem simples, né, e como é que essas variáveis elas interagem, o que eu estou olhando? Né? Se eu estou olhando, por exemplo, o efeito de um tratamento, né, esse efeito em si, seria uma melhora da memória, no caso do Alzheimer, por exemplo, a melhora na avaliação neuropsicológica, esse resultado é a minha variável dependente, aquilo que eu vou mexer, aquilo que eu estou olhando. E a intervenção que eu vou fazer, então se eu quero saber se uma ginástica do cérebro, ginástica para o cérebro, né, que é algo, o nome por si só já é surreal, se ele produz algum efeito, eu estou olhando para a variável dependente, para a variável independente, é a minha intervenção, é aquilo que eu vou, né, colocar ou ao qual eu vou submeter a variável dependente para saber se afeta ou não no comportamento dela. Né? Que tipo de variável é essa? Uma variável que eu coloco em categorias, ela é nominal, ou eu posso organizá-la em ordem? Né? Então, são esses conceitos muito básicos já ajudam a gente a ter uma escolha muito mais adequada no dia a dia em termos de estratégias, e talvez hoje seja muito importante isso, né, mais do que nunca, porque o que a gente mais vê são pessoas vendendo, né, curas, vendendo materiais que vão produzir alguma melhora da aprendizagem, alguma melhora da memória, e que de fato elas não têm evidências nenhuma. Normalmente são, né, muitas estratégias dessas, muitas intervenções são caras, e as pessoas querendo, né, conquistar algum efeito ou no processo de aprendizagem, ou algum tipo de melhora na memória, ou se sentir mais eficientes, eficazes no dia a dia, acabam comprando essas intervenções. Bom, o recado ele é mais ou menos esse, né? Então a ideia é inserir a estatística nas nossas vidas, independente do nível de conhecimento que você tenha, você precisa da estatística para tratar os seus dados, não fuja da estatística, ela é fundamental para você entender o que acontece no relacionamento entre suas variáveis. Você está na clínica, e isso a gente vê infelizmente em vários alunos de pós-graduação, eles fogem de estatística. Mas eles esquecem que na clínica o que eles vão fazer é justamente usar os conceitos de estatística. Isso é fundamental para o seu trabalho, ter algum tipo de embasamento, né, para você saber o que foi que causou a melhora, a piora ou a não alteração de uma determinada variável, por exemplo, que a minha variável são os níveis de atenção medidos por um teste, ou se a minha variável é algum comportamento, né, que eu estou tentando modular naquele paciente. E no seu dia a dia, porque você vai evitar de ser enganado. Né? Então, eu trouxe aqui hoje uma dica, né, que ela é para ciências da saúde, mas pelo menos o livro foi escrito para ciências da saúde, mas tem todos os conceitos lá muito bem colocados, né, que é estatística sem matemática para ciências da saúde. Né? Então, quando você tira a matemática, você de uma certa forma já diminui um pouco esse susto e, né, afrouxa a barreira. É uma dica para quem tem interesse. E se vocês quiserem buscarem na internet, tem vários outros livros, né, que te ajudam a ter uma ideia maior e melhor de que é a estatística, como é que ela pode contribuir para o seu dia a dia. Bom, o recado de hoje é esse, eu vou deixar vocês por aqui e um abraço a todos.